Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A magia negra. Olá, querido Luciano. Meu nome é Antônia. Esta é a primeira vez que eu envio uma história para o seu canal. Após assistir o seu vídeo de relatos dos seus inscritos, especialmente aquelas relacionadas à bruxaria, eu decidi escrever para compartilhar a minha experiência. Eu espero que você aproveite e narre a minha história em seu canal para que outras pessoas aprendam o que pode acontecer quando lidamos com coisas que não entendemos. Isso aconteceu há cerca de 12 ou 13 anos. Naquela época, eu estava começando a aprender cartomancia e, consequentemente, sobre bruxaria, mais especificamente, magia branca. Em meu grupo de amigas, uma delas me perguntou se eu sabia de alguma maneira de praticar magia negra. Ela me contou o motivo pela qual ela estava interessada nessa prática, mas eu prefiro não comentar aqui, pois não é importante para o desenrolar da história e também são razões particulares dela e que só a ela interessavam. Eu respondi que eu não sabia muita coisa e que não era bom fazer algo assim sem ter alguém realmente especialista para ensinar, pois a magia negra é muito perigosa e ela não é brincadeira. Passaram-se os meses e em um dia essa mesma amiga chegou a uma reunião que fizemos em minha casa. Ela nos contou que ela tinha conseguido, segundo ela, realizar algo relacionado à magia negra que envolvia uma tia dela. Aqui é onde a história se torna dolorosa. Na semana seguinte a esse anúncio, o avô dessa minha amiga, a quem todos nós gostávamos muito e com quem ela morava, foi diagnosticado com câncer. Segundo o médico, ele deveria fazer quimioterapia e com o tratamento, supostamente, ele ficaria bem. No entanto, em menos de 15 dias, o câncer o matou. Infelizmente, as tragédias não terminaram por aí. Minha amiga também foi expulsa da casa do avô, pois agora tudo pertencia à tia a quem ela havia tentado fazer o trabalho, e essa senhora não a queria lá. Além disso, também houve outras coisas das quais ela não se sentiu à vontade para me contar, pois eram pessoais demais. No funeral do senhor, também ocorreram coisas estranhas, o que me fez perceber que o trabalho que a minha amiga havia feito se voltou contra ela e afetou a pessoa mais vulnerável da casa, que era o seu avô. Eu então a chamei para uma conversa e a confrontei, mas ela dizia que não tinha culpa que o avô tivesse sido afetado, pois ela não direcionou nada a ele, e sim a tia. E ela chegou a me dizer exatamente com essas palavras que a tia iria ter o que merecia, nem que demorasse 10 anos. E Luciano, enquanto ela falava, eu que tenho muita sensibilidade, notei uma aura escura ao seu redor e uma sombra negra que a acompanhava para onde quer que ela fosse. Eu fiquei muito assustada e bastante impressionada ao perceber a transformação que ela sofreu após realizar um único trabalho e a forma como aquela energia negativa, pesada e maligna tomou conta dela, a tornando uma pessoa extremamente negativa e pesada. Luciano, eu aos poucos fui me afastando dela, pois todas as vezes que eu aconselhava a parar de lidar com aquelas coisas, ela parecia ficar brava comigo, me dizendo para eu não me meter, porque isso não era da minha conta. Então, eu fiz o que eu achei certo. A excluí do nosso pequeno grupo e procurei a tia dela e lhe ofereci um trabalho de proteção espiritual e a alertei para se apegar à fé que ela tinha, seja ela qual fosse. Para resumir a história, os dias foram passando e um dia chegou até mim a notícia de que essa minha ex-amiga havia sido encontrada morta na casa onde ela morava.
Seu corpo ficou lá por dias, até que os vizinhos sentiram um cheiro de podre e chamaram a polícia. E a tia dela havia se casado novamente e estava bem feliz, viajando e desfrutando da vida justa e honesta que ela sempre levou. Luciano, eu espero que isso ajude a mudar a cabeça daqueles que pretendem fazer mal às pessoas. Tem uma frase que a minha mãezinha sempre dizia: tudo o que você faz, seja para o bem ou para o mal, um dia volta para você. E essa história para mim é a prova viva de que isso é a mais pura verdade. A justiça divina não falha. Muito obrigado por contar a minha história. O bebê suspenso no ar. Saudações, Luciano. Gostaria de relatar um dos casos que aconteceram comigo. Eu queria deixar claro que desde muito cedo eu vejo e ouço coisas que, para as outras pessoas, possam parecer loucura. No entanto, hoje aprendi a compreender melhor esse dom que antes me parecia algo horripilante. Eu não gostaria de citar o meu nome, pois eu trabalho em uma área em que todos dizem que é necessário ter um psicológico totalmente equilibrado. Eu sou guarda municipal na minha cidade e realizamos todos os tipos de atendimento em ocorrências, desde as mais simples até as mais complexas, como roubos em andamento e prisões de pessoas de alta periculosidade. Acontece que, em um certo dia, eu estava no meu plantão com mais 2 colegas e recebemos uma denúncia de que uma mulher estaria em um bar com 2 crianças, sendo uma delas um bebê de colo. A denúncia alegava que ela teria derrubado a criança no chão algumas vezes de tão embriagada que estava. Outras pessoas que testemunharam a cena estavam inclusive querendo agredi-la, pois, segundo a denúncia, ela não queria entregar a criança e nem ir para casa. Quando chegamos ao local, encontramos uma jovem que realmente estava na situação descrita na denúncia. Ao tentar uma conversa amigável com ela, não obtivemos êxito, pois ela não aceitava nenhum tipo de ajuda. Quando sua mãe chegou e se ofereceu para levá-la para casa, assumindo a responsabilidade por ela e pelas crianças, percebemos que ela estava em uma moto e não teria como carregar o bebê. Decidimos então escoltá-las até sua casa, já que a senhora disse que morava bem próximo ao local. Fomos atrás dela com a viatura. Em um certo momento, a mãe se desequilibrou e acabou caindo com o bebê. Decidimos intervir e tirar o bebê mesmo à força e chamar o conselho tutelar. No entanto, ela se negava com todas as forças a entregar a criança, agarrou-a com as pernas e quase sufocou o bebê com os braços. Sendo a única mulher da viatura, eu disse a um dos meus colegas, já que o motorista estava estacionando a viatura: pega a criança que eu seguro a mulher. Nesse momento, Luciano, quando eu consegui desvencilhar um dos seus braços e imobilizá-la, eu esperei que meu colega pegasse a criança. No entanto, ela a segurava de tal forma que nossa única preocupação era não machucar aquele bebê, que por sinal era extremamente lindo e em momento algum ele chorou. Então eu puxei o outro braço dela e, acredite ou não, o bebê ficou no ar, sem ninguém segurando ele, por volta de 3 segundos. Algo que me fez olhar para a cena e ficar chocada, pois ninguém o estava segurando. E mesmo assim ele estava ali, suspenso no ar, e não caiu no chão, o que era a nossa maior preocupação. Após esses poucos segundos de perplexidade, eu apenas olhei para o meu colega e falei: pegue ele. Então ele o pegou e o tirou de perto dela. Apesar de tudo, foi muito triste para mim ter que fazer aquilo. E aquela cena foi uma cena muito triste, apesar da perplexidade. No entanto, essa foi apenas uma das situações sobrenaturais que já aconteceram comigo. Em outra oportunidade, eu relato outras que talvez sejam ainda mais inexplicáveis do que essa, mas essa é a mais recente que aconteceu comigo.
Muito obrigada, Luciano, e até uma próxima. A Casa do Morro. Olá, Luciano. Meu nome é André. Eu sou de Minas Gerais, tenho 25 anos, mas vou contar um fato realmente sobrenatural que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 7. Desde que eu me lembro, minha família é muito extensa, com vários tios, primos e, é claro, avós. Um dia, para celebrar o aniversário de um dos meus tios, viajamos para a cidade de Três Corações. Como qualquer outra cidade da região, não havia muita coisa para uma criança fazer, mas a cidade tinha o charme de ser antiga e muito bonita. Demoramos bastante para chegar e, honestamente, assim que eu pus os pés no chão, eu me decepcionei. Chegamos à noite, mal dava para ver com um pouco de luz. A poucos metros de mim, eu distingui uma casa. Ao entrar, a primeira coisa que eu vi foi um porco pendurado em um gancho de açougue cheio de moscas e com um cheiro terrível. A casa tinha 2 andares e estava mobiliada com mesas e cadeiras de madeira, mas pareciam ser muito antigas. Uma das minhas primas nos indicou qual seria o quarto onde eu dormiria com meus pais e a minha irmã. Enquanto eu caminhava para o quarto, eu vi uma vitrine com facões enferrujados. Em cima havia uma espingarda e um revólver. Todo esse cenário chamou muito a minha atenção, mas eu não fiz nenhum comentário. Eu estava muito cansado e decidi ir dormir. No dia seguinte, tudo correu normalmente durante o café da manhã, mas à medida que as horas passavam, eu começava a ficar entediado. Não havia internet, televisão e nem mesmo um rádio antigo, muito menos sinal para os telefones. A única coisa com a qual eu podia me entreter era uma bola de futebol que eu trouxe de casa antes da viagem. Eu fui para a parte de trás da casa, onde havia uma espécie de descampado. Alguns carros estavam estacionados ao lado e havia um morro com uma subida íngreme. Eu peguei essa subida como campo de jogo para brincar com a bola e me distraí um pouco. Em um momento, a bola quicou em direção a um dos carros da minha família. Eu corri o mais rápido que eu pude para evitar que a bola batesse em um dos carros, já que meus familiares eram muito rigorosos com repreensões, especialmente quando se tratavam de carros. Eu consegui chegar antes da bola atingir o vidro, mas ao fazer isso eu escorreguei e caí. Eu me levantei e comecei a procurar a minha bola, mas eu não sabia onde ela estava. De repente, um senhor apareceu e me chamou, dizendo que eu tinha chutado a bola para cima do morro. O homem carregava um saco e parecia muito idoso. Isso foi tudo que ele disse, e ele continuou seu caminho sem olhar para trás. Na verdade, o morro estava muito íngreme e eu mal consegui subir. Assim que eu alcancei o topo, eu percebi que estava perto de uma cerca com arame farpado. Eu observei atentamente e o homem estava certo. A minha bola estava lá. Havia conseguido atravessar a cerca. Eu tirei a minha jaqueta e a coloquei sobre os arames. Fiquei analisando um tempo por onde passar, mas havia muitos fios cheios de farpas e parecia impossível passar sem eu me machucar. Então eu resolvi colocar a jaqueta de volta. Ao passar entre o fio e outro, minha jaqueta rasgou uma das mangas. No entanto, nesse ponto, eu só queria recuperar a bola, pois era a minha única forma de entretenimento. Eu fui até ela, a peguei e, ao levantar a cabeça, eu descobri uma casa que parecia bastante destruída e abandonada. Naquele momento, eu senti um arrepio percorrer o meu corpo. Eu não sei como explicar, mas eu tive sensações estranhas. Até hoje, eu não sei como eu pude sentir o desejo de ir até aquele lugar. Era como se algo dentro de mim me atraísse e, ao mesmo tempo, me inspirasse medo. Talvez tenha sido curiosidade ou desejo natural de aventura. Eu caminhei em direção à casa por um caminho de terra com árvores dos lados. Havia também várias plantas de muitas cores.
quando eu consegui estar a alguns metros, eu percebi que algo estava caindo também. Havia esse mesmo arame farpado, mas agora ele parecia estar energizado. Um ruído estranho vinha dele e faíscas saíam desses fios. Talvez a coisa mais sensata fosse obedecer às advertências, mas eu decidi que não iria parar. Eu passei para outro lado e percebi que a casa tinha 2 andares. No segundo havia uma porta na parede, ou seja, a porta dava diretamente para o vazio. A porta principal tinha um cadeado com muitas correntes enferrujadas. Parecia que alguém não queria que ela fosse aberta. Ela era feita de madeira e tinha alguns símbolos esculpidos com muitos riscos. Eu dei a volta na casa por fora e encontrei um quarto sem porta, mas havia uma espécie de prateleira com muitos frascos cheios de um líquido muito estranho. Foi fácil para mim pegar um dos frascos e jogá-lo no chão para quebrar. Imediatamente, um líquido avermelhado saiu. Parecia fresco e viscoso, e o cheiro era simplesmente insuportável. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi que os frascos estavam rotulados com desenhos e instruções em outro idioma. Pelo menos, era um que eu não reconhecia. Eu estava muito entretido olhando os frascos quando ouvi alguém correndo do lado de fora do quarto. Eu saí para ver se era algum dos meus primos, mas não havia ninguém. No entanto, eu percebi que o cadeado e as correntes da porta não estavam mais lá. Além disso, a porta estava entreaberta. Nesse ponto, eu senti uma grande atração e impulso no local, por isso eu decidi entrar na casa. Aqui, eu gostaria de lembrar que eu tinha minha bola nas mãos, mas eu decidi deixá-la justamente ao lado da porta para que ela não me atrapalhasse antes de entrar. Eu deixei-a no chão e comecei a exploração. Se por fora a casa tinha uma aparência deplorável, por dentro era ainda pior. As baratas subiam pelas paredes e no chão uma grande quantidade estava morta. Tinha uma mesa no centro onde havia outros frascos cheios de insetos. Eu continuei caminhando até chegar à cozinha. Um outro frasco chamou minha atenção, pois ele continha um par de ratos mortos. Tudo o que cruzava meus olhos me deixava perplexo, até que eu ouvi passos violentos indo em direção à escada da casa. Eu me escondi atrás de uma parede e desse ângulo eu consegui ver um pouco do chão do segundo andar. Eu tentei me esconder em um buraco entre 2 paredes para que não percebesse a minha presença, mas eu vi que os passos pararam de repente. Eu tive tanto medo que meu instinto me fez sair correndo. Por um momento eu me senti aliviado. Olhei para a casa e notei que a porta do segundo andar estava aberta. O que eu vi foi metade do rosto de uma mulher pálida com cabelos negros e os olhos totalmente brancos. De repente, eu dei um grito que ressoou em meus ossos. Eu também gritei de medo e saí correndo até chegar à primeira cerca, e dessa vez eu não tive cuidado e cortei o braço com arame. Eu continuei correndo sem parar para recuperar o fôlego até que desci completamente o morro. Eu não pude deixar de chorar e gritar por ajuda. Meus pais chegaram muito assustados, me colocaram no carro e dirigiram até a cidade mais próxima onde havia sinal de telefone. De lá, chamaram uma ambulância que me levou para o hospital mais próximo. Luciano, eu fiquei na cama o dia inteiro enquanto eu me recuperava do corte no braço, que felizmente não foi tão profundo. Enquanto isso, eu contei a história do que vivi naquela casa abandonada, mas ninguém pareceu acreditar em mim. A justificativa no hospital foi dizer que eu me cortei brincando. E ao voltarmos para casa, eu lembrei que tinha deixado a minha bola na casa porque, assustado, eu saí às pressas e acabei me esquecendo dela. Assim que voltamos para a casa do meu tio, eu pedi a ele que me acompanhasse para pegar a bola. Dessa forma, eu poderia provar que tudo o que eu disse era verdade. Meu tio ouviu a minha história muito surpreso e, quando eu terminei, ele respondeu: "Isso não pode ser possível. Eu conheço bem essa área e sei que nesse morro nunca existiu uma casa.
Lá há apenas árvores e plantas, e tudo é cercado para evitar que os animais se percam ou escapem. É só isso. Eu estava muito frustrado e continuei insistindo para que ele me acompanhasse. Finalmente, ele concordou e depois de subir o morro chegamos ao topo, ou seja, ao primeiro cercado. Eu fiquei muito surpreso ao perceber que não havia absolutamente nada ali. Nem uma casa, nem uma segunda cerca, e a minha bola também não estava lá. Luciano, até hoje eu posso jurar que o que eu vivi foi verdadeiro. Eu ainda me lembro do cheiro do líquido do frasco que parecia sangue e dos animais rastejantes no interior. Eu sei que não foi uma simples invenção, nem uma fantasia da minha mente. Então, eu pergunto a mim mesmo o que pode ter acontecido. Eu não encontro resposta para essa pergunta, mas eu sei que vivi isso pessoalmente. Esses eventos inexplicáveis são possíveis, e eu acho que o que deveria nos assustar não é o fato deles existirem, mas o fato de que podemos nos deparar com esses eventos de um segundo para o outro, e talvez esses encontros fiquem gravados em nossa memória para sempre.